Oi, pessoal. Vamos aqui para mais uma leitura dos signos. Essa vai ser a nossa terceira leitura. Aqui nós temos agora 10 signos do zodíaco, porque já fizemos leitura de 2, né? E agora vamos ver para quem está destinada essa leitura, né? Para qual signo? Não necessariamente precisa ser o signo solar, né? Pode ser o ascendente, sua lua, algum signo que você se identifica, que está presente no seu mapa. Lembrando também que não vai ser uma leitura geral para esse signo, nós vamos ter também aqui 3 opções, então, além de ser uma leitura para o signo, você ainda vai poder escolher uma opção, né, para direcionar. Você vai usar a sua intuição e ver qual dessas 3 opções você escolhe, e aí pode levar em consideração a mensagem dessa opção, ou também você pode fazer mais de um questionamento, né? Um para cada opção. Então, hoje a leitura vai ser para o signo de Escorpião. Signo de Escorpião. Vamos lá. O que nós temos para o signo de Escorpião? Nós vamos começar aqui a opção de... Lembrando, a opção de número 1... Ai, gente, desculpa, tirando os pelinhos aqui, sabe? Porque meus gatos, de vez em quando, invadem. A opção de número 1 vai ser a pedra olho de tigre. Acho ela tão bonita. A opção de número 2 vai ser a hematita. E a opção de número 3, o quartzo transparente. Vamos começar então pela opção de número 1, olho de tigre. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para os escorpianos, né? Ou para quem tem escorpião forte aí no mapa, que escolheu a opção de número 1, olho de tigre. Vamos lá. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 1. Opa! Bom, virou, vou aceitar. Mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 1, olho de tigre. Vamos lá. Lembrando, gente, que a leitura também ela é intuitiva, né? Então, vamos lá. Para quem escolheu essa opção de número 1, olho de tigre, nós temos aqui sacerdotisa com 9 de paus, mago com 6 de copas e hierofante com cavaleiro de paus. Eu percebo aqui você é um pouco cansado, sabe? Essa carta representa isso, o 9 de paus. Mostra um cansaço mesmo, uma dificuldade, às vezes, até de se manter de pé, né? Mostra uma pessoa já fragilizada e até se apoiando, né? Diante de situações difíceis vividas. O conjunto das cartas aqui me mostra o seguinte: sacerdotisa junto com o 9 de paus, a sacerdotisa, ela te pede para olhar para dentro. Ela é uma carta que fala muito de intuição. Então, eu acho que tem algo
que está te causando essa sensação de cansaço, de dificuldade, e que de repente você não tá olhando tanto para isso, sabe? Pode ser que tenha relação com algo que você viveu, inclusive na sua infância, sabe? E pode ter a ver também com alguma tradição, assim, o Hierofante, ele fala muito de algo tradicional, de algo muito engessado. De repente pode ser que algo na sua infância, talvez relacionado à sua família, que você vivenciou, que de repente não era bem, pode ser que não era algo certo, né? E o Hierofante também fala disso, da moral. Então, de repente, pode ser que não era algo moral, algum comportamento que aconteceu, que você viveu, né? Que alguém provavelmente fez para com você e que tá te causando uma sobrecarga hoje, sabe? Agora que você já é adulto. E isso pode estar te dificultando, inclusive, a sua capacidade de criar algo, sabe? De avançar, de ser criativo, de empreender, vamos supor, se você tem interesse de abrir seu próprio negócio, ou até mesmo de crescer onde você já está, pode ser que algo relacionado ao seu passado, provavelmente a sua infância, porque Seis de Copas fala muito disso, de certa forma tenha te dado uma travada, sabe? Esteja vindo à tona agora sentimentos relacionados a isso e que estão dificultando esse seu crescimento, o seu potencial de criar, de empreender, até mesmo de alcançar o sucesso, sabe? Mas você tem total capacidade para superar isso. O mago também fala, né, que ainda que isso possa estar te impedindo, você tem capacidade de superar. E o Cavaleiro de Paus fala também que isso vem, essa superação vem, só que ela vem, assim, aos poucos, é um trabalho, né? Mas você não pode também desistir, sabe? Por mais difícil que esteja sendo, você tem que olhar para dentro e começar a refletir. O que aconteceu ou o que está acontecendo que está me causando às vezes alguns gatilhos emocionais, algo que às vezes está me impedindo de evoluir, de seguir em frente. É algo relacionado à minha infância? O que aconteceu na minha infância que às vezes hoje ainda está me afetando e que eu posso não estar percebendo porque eu não estou olhando para dentro, sabe? Então, pode às vezes até ter a ver com o fato de ser uma família muito tradicional, sabe? De repente você não ser tão tradicional e que isso de ser tão engessado tenha te feito se sentir preso, ter feito se sentir muito introvertido e com dificuldade, sabe, de expressar aquilo que você sente, né? Às vezes você guarda muito algo e é momento de você realmente olhar para dentro, pensar sobre isso e tratar esses traumas, sabe? Se você ainda não faz uma terapia, é importante que você faça porque isso vai te trazer um avanço, sabe? Vai te fazer sair dessa situação.
Então, olhe para isso e assim você consegue seguir em frente, mas é olhando para isso, olhando para dentro, percebendo do que se trata, sabe? Porque muitas das vezes os problemas que nós temos dizem respeito a algo que nós vivemos e que nós ainda não curamos, que nós às vezes não perdoamos, que nós às vezes não nos perdoamos e às vezes a gente nem tem culpa por aquilo, sabe? Mas mesmo assim a gente carrega uma culpa que não devia carregar. Então, o conselho aqui é que você olhe para isso, olhe para si mesmo, olhe para dentro, para que você se acolha e possa seguir em frente e usar todo o seu potencial de criação, porque é um potencial e tanto, mas que às vezes pode estar sendo difícil utilizar em razão disso, sabe? Dessa sobrecarga emocional que você vem carregando, ok? Então essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 1, olho de tigre. Agora nós vamos para a opção de número 2, hematita. Opção de número 2, hematita. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor, para quem escolheu a opção de número 2, hematita. Uma mensagem, por favor, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 2, hematita, os escorpianos, né? Ou que tenham um escorpião forte no mapa. Tomar uma aguinha aqui. E vamos lá. Bom, para quem escolheu a opção de número 2, hematita, nós temos aqui enamorados com 10 de paus, lua com 8 de espadas e louco com 8 de copas. Enamorados, vou até tampar um pouquinho aqui, não sei se vai adiantar, mas tem gente que fala que a nudez, que o YouTube barra, sabe? Então, não tampar aqui. Acho que eu vou colocar assim. A carta dos enamorados, ela fala muito de dualidade, sabe? De caminhos. 10 de paus mostram uma pessoa carregando um fardo bem pesado, uma sobrecarga. E por que essa sobrecarga? Por causa de uma indecisão, né? Uma indecisão em relação a qual caminho tomar, né? O que decidir sobre algo. E isso tá te sobrecarregando, tá sendo difícil avaliar. E isso tá te travando, porque você não quer enxergar alguma coisa. Olha só pra você ver. 8 de espadas, ela tá vendada. A carta da lua fala de algo oculto. Ela fala de intuição, mas ela também fala de alguma coisa que não tá clara. Ou então que você não está querendo enxergar. O fato de você não querer enxergar algo
E além disso, o 8 de espadas, a gente vê aqui que é uma pessoa que tá presa, mas ela não tá totalmente presa. Ela tá com as pernas, não tá amarrada. Então, se ela quiser, ela consegue sair caminhando. É uma prisão mental, não é uma prisão real, não é uma prisão de fato, sabe? Lua também fala disso, dos sentimentos. É um aprisionamento nos seus próprios sentimentos. Isso está te causando uma sobrecarga muito grande. E pode sim ter relação com uma indecisão, uma dificuldade de resolver algo que você pode estar se negando a enxergar. E aí você fica parado, você não avança. Mas aqui o conselho é que você dê um salto de fé. Tenha coragem de avançar, porque a carta do louco é totalmente isso. É você saindo dessa situação e seguindo em frente. Inclusive aqui, ó, o louco saiu junto com 8 de copas, que também mostra a mesma situação, uma pessoa seguindo um novo caminho, percebe? Então, você consegue sair dessa situação, porque você não tá preso nela. Só que você não pode fechar seus olhos, não pode se negar a enxergar algo, sabe? Às vezes é claro que é muito difícil a gente aceitar mudar alguma coisa e que essa coisa pode até estar nos causando mal, nos fazendo mal, né? Às vezes é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e aí a gente tem dificuldade mesmo de sair, tem dificuldade de se libertar daquilo, a gente tem medo, a gente fica, tá, mas e aí, como que vai ser depois? Mas enquanto a gente não dá esse salto de fé e segue em frente, a gente não se liberta, a gente vai ficar travado, com medo, né? Se negando a aceitar algo e carregando um fardo muito pesado, que vai trazendo cada vez mais questões relacionadas ao nosso emocional, né? Então, acaba que o fardo vai ficando cada vez pior, ok? Então, o conselho é: você está se negando a enxergar algo, você quer fingir que nada está acontecendo, mas está acontecendo muita coisa. Você tem que tomar uma decisão e essa decisão, né, de seguir em frente é o que vai te trazer leveza. Carta do louco é isso, é leveza também, sabe? Então, reflita sobre isso. O que está acontecendo na sua vida que você sabe, mas se nega a enxergar, se nega a tomar uma atitude e continua carregando um fardo tão pesado, ok? Pense nisso, pense nesse conselho. Se essa mensagem apareceu aqui para você que escolheu essa opção, é porque realmente tem algo que você precisa fazer nesse sentido, ok? Então, para quem escolheu a opção de número 2, hematita, é essa mensagem. Não tenha medo, viu? Se você tiver num relacionamento abusivo e tiver com medo, você consegue sair disso e procure ajuda. Converse com pessoas que você confia, converse com amigos, amigas, sabe? Se você às vezes tem dificuldade de falar sobre isso com algumas pessoas, por exemplo, da sua família, fale sobre isso com amigos da sua confiança, procure ajuda. Não fique nessa situação, porque a tendência é piorar, ok? E aí, às vezes, chega num ponto que não tem mais o que fazer. Então, é importante que isso seja remediado, né, o quanto antes. Tô falando isso porque eu já vi essa carta sair em contextos assim antes, sabe? E
diante das demais cartas que saíram em conjunto, né, pela minha leitura, cheguei nessa conclusão que pode se tratar de algo assim também. Para algumas pessoas, né, porque a gente vai encaixando de acordo com a nossa realidade, a leitura. Aqui agora nós vamos, para quem escolheu a opção de número 3, quartzo transparente. Uma mensagem, conselho ou direcionamento. Para quem escolheu a opção de número 3, quartzo transparente. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor, para quem escolheu a opção de número 3, quartzo transparente. Bom, para quem escolheu a opção de número 3, quartzo transparente, nós temos aqui a carta da Torre com as de espadas, sacerdotisa com 3 de paus e eremita com 7 de espadas. A gente percebe aqui uma mudança, né? A carta da Torre representa uma mudança acontecendo. Mas saiu junto com as de espadas. Então, pode ser uma mudança que te traz uma oportunidade, inclusive, sabe? O as de espadas, ele fala muito do seu racional, sabe? Então, você, de repente, mudando até um pouco do seu posicionamento de comportamentos, de atitudes e tal. O que nós temos aqui? Os dois outros arcanos maiores, sacerdotisa e eremita, os dois falam de reflexão, sabe? Essas duas cartas têm isso em comum, uma reflexão. É importante, então, que você olhe para dentro, que você tire um tempo, né? O eremita fala disso, fala de você tirar um tempo, meditar, pensar sobre essa situação. A sacerdotisa também fala isso, fala de recolhimento, de ouvir seu interior. E então essa mudança pode vir a partir do momento que você olha para dentro, que você se conecta consigo mesmo e pensa em algo que é necessário, né, que seja mudado. Pode sim ser no campo material, não precisa ser só emocional, tá? E aqui, consequentemente, nós temos o 3 de paus, que também é mudança, sabe? Que também são novos caminhos. Você percebe aqui que ele tá olhando pro horizonte. Então, já é uma nova perspectiva sobre algo. Só que aqui nós temos um 7 de espadas. O 7 de espadas é o quê? É uma possibilidade de uma autossabotagem.
é uma possibilidade. Como saiu com cartas assim, de reflexão, então eu acho que tem mais a ver com uma autossabotagem do que uma sabotagem por um terceiro, sabe? Então, é tomar cuidado mesmo para não cair numa situação de, de autossabotagem em razão da sua mentalidade. Eu acho que de repente pode ser que você esteja precisando ser mais pé no chão. O 3 de paus, ele também fala disso, né? De manter uma estabilidade. E como o As de Espadas foi uma mudança, né? E As de Espadas fala do seu racional, então pode ser muito nesse sentido, de você ser, ser mais pé no chão e às vezes não ser tão emocional, sabe? Ter uma oportunidade de pensar em algo mais de forma racional. Então, se você tá numa situação que você tá pensando muito com o coração, com as suas emoções, é importante que você veja de forma prática e racional, né? Para que você não caia numa possível autossabotagem, porque às vezes, se você coloca o seu emocional muito à frente, ele pode te impedir de concretizar algo, sabe? De se estabilizar de fato. Então, são cartas aqui muito reflexivas. Você olhando para si mesmo, olhando para dentro, para que você possa enxergar novos horizontes, ter novas oportunidades, mas não se deixar cair numa possível autossabotagem. Não deixar que o seu emocional tome tanta conta, sabe? Ter mais pé no chão e pensar mais de forma concreta sobre algo, de forma racional. O que eu posso fazer sobre isso? Não ficar tanto também, às vezes, no campo das ideias, só sem tirar do papel, sabe? E só pensando e deixando o seu emocional, às vezes, causar uma autossabotagem, assim, mas eu não sei se eu consigo e tal. Por que você tem essa insegurança toda? O que pode estar te causando isso? Você tem que olhar para dentro, pensar o que já aconteceu que pode me causar alguma insegurança, me impedir de ser mais racional, né? De concretizar algo, de me estabilizar em algo, né? Então é importante ter essa mudança aqui para que ocorra uma estabilidade e que você tenha novas oportunidades, consiga ver no horizonte, né, as oportunidades para uma concretização de fato. Então, essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 3, quartzo transparente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima leitura.